Bom dia, terceiro ano. Vamos corrigir a atividade de História, caderno de atividades da página 2 a 10. O que é tecnologia? Número 1. Na feira de tecnologia, Zeca ouviu muitas explicações sobre o significado da palavra tecnologia. Para compreendê-lo melhor, ele tentou memorizar algumas dessas explicações. Leia as frases abaixo e assinale com um X as que apresentam informações corretas sobre o significado da palavra tecnologia. A primeira está falando que a tecnologia diz a respeito dos objetos construídos pelos seres humanos. Então, verdadeira. A segunda, a tecnologia diz a respeito das formas como o ser humano produz os objetos. Verdadeiro também. A tecnologia existe desde a época em que os humanos passaram a fabricar as primeiras ferramentas. Também verdadeiro. A tecnologia passou a existir após a Revolução Industrial? Falso, né? Então essa nós não vamos marcar. Lembram que a tecnologia começou desde a época das cavernas, lá nas primeiras ferramentas que eles construíram? As primeiras tecnologias foram construídas com objetos naturais, como pedras e madeiras, verdadeira. Máquinas e motores são exemplos das primeiras tecnologias humanas? Não, né? As máquinas e os motores, elas vieram aí depois da Revolução Industrial. Os motores a vapor são exemplos de tecnologia surgida durante a Revolução Industrial. Sim, essa é verdadeira também. Número 2. Massaru gosta muito de aprender sobre tecnologias e por isso ele sabe a função delas para a vida dos seres humanos. Pense sobre isso e faça o que se pede. Qual que é a função da tecnologia na vida das pessoas? As tecnologias, elas são importantes porque elas auxiliam, né, nos trabalhos e nas atividades do dia a dia. Letra B. No seu cotidiano, estão presentes alguns tipos de tecnologia. Cite 2 exemplos dessas tecnologias e escreva a importância que elas têm na sua rotina. Então, aí vocês vão escrever no dia a dia de vocês, a resposta é pessoal. O que vocês podem colocar como resposta? O computador e a internet, né? Que são 2 tecnologias aí que acho que todos vocês utilizam, que é importante, hoje mesmo, nesse ano, foi extremamente importante, né? Tanto a internet quanto o computador para as nossas aulas online. Número 3. Marina gostou de conhecer algumas tecnologias que foram importantes para o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo da história. Leia as frases abaixo para completar a cruzadinha. Então, na letra A, a gente vai colocar qual é a prática de cultivo de alimentos que possibilitou o crescimento das sociedades. Foi a agricultura. Letra B, prática de produção de objetos a partir de minerais retirados do solo, metalúrgia. Letra C, elementos denominados pelos grupos humanos utilizado pelo cozimento dos alimentos. Então, foi o fogo, né, a descoberta do fogo. Letra D, tecnologia desenvolvida para a comunicação. Foi a escrita. E tecnologia criada para facilitar os meios de transporte terrestres, que na letra E, que foi a roda. E letra F, objetos criados para auxiliar em atividades cotidianas. Então foram as ferramentas. Número 4, as crianças aprenderam na exposição de tecnologia que conforme as sociedades humanas elas foram crescendo, novas invenções eram criadas para facilitar a vida cotidiana. Entre essas invenções estavam a roda e a escrita. Sabendo disso, responda as perguntas a seguir. Letra A. De que maneira a invenção da roda ajudou no cotidiano dos povos antigos? Facilitou o transporte, né? Eles começaram a fazer o transporte ali com o auxílio da roda, com os carros, as carroças. E também tivemos o auxílio no trabalho, né? Letra B. E a escrita. Que importância essa tecnologia teve para os primeiros grupos humanos? Ela foi importante porque ela auxiliou os homens no seu cotidiano a registrar as suas histórias do dia a dia, as suas memórias. Número 5. Massaru percebeu que entre as primeiras tecnologias desenvolvidas pelos grupos humanos, 2 delas estavam interligadas: o domínio do fogo e a metalurgia. Observe a imagem abaixo e escreva um pequeno texto explicando a relação entre essas 2 tecnologias.
A partir do domínio do fogo, os humanos eles puderam criar estruturas, né? Eles puderam criar os fornos, começaram a ter o processo dos minerais que eram encontrados no solo, e esses minerais eles são as matérias-primas, né? Como as chapas de ferro, os instrumentos de metais. Número 6. Ao longo do passeio, à feira de tecnologia, Zeca e os amigos descobriram que a invenção das tecnologias desde o passado passou por diferentes etapas associadas ao desenvolvimento do conhecimento humano. Leia os quadros abaixo e números conforme a evolução das tecnologias utilizadas na produção de novos objetos. Então, número 1, eles começaram observando, né, primeiro. Depois, número 2, tentativa e erro. Então, eles foram fazendo tentativas, errando, até dar certo. Número 3, um maior conhecimento sobre o objeto e aprimoramento das técnicas de produção. Número 4, o uso da matemática e das duas ciências naturais. E número 5, o início dos estudos em diversos campos. Número 7, Marina conheceu alguns trabalhos humanos que fizeram uso de conhecimentos matemáticos e das ciências naturais. Observe as imagens a seguir que representam os conhecimentos utilizados nesses trabalhos. Então, aqui nessa imagem, o primeiro foi, eles estão aqui com o regador, né, na plantação. Então, foi o conhecimento sobre os períodos de chuva, o conhecimento sobre as formas de adubar a terra e o conhecimento sobre os tipos de ferramentas. Então, A, B e D. Aqui ele está criando ali, né, montando um barco. Então, que conhecimento que ele tinha que ter? Conhecimento sobre os ventos, conhecimento de astronomia e conhecimento sobre metais. Aqui, tem aqui fabricando uma ferramenta. Então, nós temos os conhecimentos sobre os tipos de minerais do solo, conhecimentos de formas de controlar o fogo e conhecimentos sobre como obter os minerais do solo. Questão 1 aí sobre o trabalho tem história. Mas o que é trabalho? Mãe, o seu trabalho foi criado recentemente ou é antigo? Qual tecnologia você usa para realizá-lo? Meu trabalho é recente e utilizo o computador. Agora é sua vez. Converse com um familiar e descubra algumas informações sobre o trabalho que ele realiza. Depois preencha a ficha abaixo com o que você descobriu. Então aqui da letra A até a G na página 6, é cada um fazer sua resposta pessoal e mandar uma foto para a tia Ju corrigir. Número 2. A mãe de Zeca explicou para as crianças que trabalho e tecnologia eram coisas interligadas, ou seja, um depende do outro. Você sabe o que é tecnologia, então agora explica o que é trabalho. O que vocês entendem aí por trabalho? São atividades, né, que o homem pratica com a finalidade de garantir a sobrevivência e a qualidade de vida daqueles que a praticam. Número 3. Na feira de tecnologia, as crianças conheceram um pouco mais sobre os diversos equipamentos que são utilizados para auxiliar o trabalho no campo. Desde muito tempo, esses espaços, eles foram, né, o centro do desenvolvimento de muitas tecnologias. Por que isso ocorreu? O campo, ele é o espaço onde estão as mais antigas formas de trabalho, né? Foi lá que começou a agricultura, a criação de animais, então foi por isso que isso ocorreu. Número 4. Zeca utilizou um equipamento de áudio para descobrir como ocorreu o processo que levou ao desenvolvimento de diversas tecnologias antigas do campo. Leia as frases a seguir e numere de 1 a 5, organizando a cronologia dos acontecimentos que Zeca ouviu. Então, qual foi o primeiro acontecimento aí que o Zeca ouviu? Foi, número 1, então aqui, os grupos humanos passaram a plantar sementes de determinadas plantas para realizar a agricultura. Número 2, a produção de alimentos por meio da agricultura atraiu animais para perto das comunidades humanas. Número 3, os animais passaram a ser domesticados para contribuir com a alimentação e o trabalho dos grupos humanos. Número 4, a invenção de motores e de diferentes tamanhos modernizou a agricultura e possibilitou o uso de máquinas como tratores. Número 5, o desenvolvimento de novas práticas agrícolas para aumentar a produção gerou novos inventos, como o arado, o moinho, as ferramentas mais avançadas. Então, a ordem aqui ficou 2, 4, 1, 3 e 5. Número 5. Beatriz, mãe de Zeca, preparou um passatempo para as crianças descobrirem a importância dos animais para o trabalho humano no campo.
O passatempo é a cruzadinha abaixo. Realize essa tarefa você também escrevendo o nome dos animais a seguir. Então aqui, o número 1, nós temos o cavalo. Número 2, nós temos a galinha. Número 3, o coelho. Número 4, o gato. Número 5, o porco. Número 6, o cachorro. Número 7, o carneiro. Número 8, a cabra. E número 9, o boi. Número 6. Agora identifique de que maneira cada animal da atividade anterior auxiliou no trabalho dos grupos humanos. Então, o número 1 aí, que foi o cavalo, foi na montaria, né? E para puxar carroça, os equipamentos aí de força para arado. Número 2, que é a galinha, fonte de alimento. Número 3, que é o coelho, fonte de alimento. Número 4, que é o gato, era animal de estimação. Número 5, que era o porco, fonte de alimento. Número 6, o cão. O cão é proteção e animal de estimação. Número 7, que é o carneiro, fonte de alimento e derivados como a lã. Número 8 é a cabra, uma fonte de alimento. E número 9, o boi, que é uma fonte de alimento e também tem os derivados, né? Que é o couro, como o couro, o leite. Número 7. Na feira de tecnologia, Massaru aprendeu que muitas profissões que nasceram nos povoados e vilas sofreram mudanças quando os trabalhadores se instalaram nas cidades. Lê as afirmações a seguir e encontre os trabalhos a que eles referem no caça-palavras. Então aqui nós temos algumas palavras no caça-palavras, que está aqui, ó, o ferreiro, né, que é responsável aqui por os artefatos em metal. Temos também o sapateiro, que é o trabalhador responsável pela produção de sapato, então aqui está sapateiro. Temos aqui também o artesão, que é o responsável por produzir artesanatos. Aqui nós temos o construtor, ó, que é responsável por levantar as construções. Temos aqui embaixo o comerciante, que é o responsável pela troca de produtos. E temos o alfaiate, que é o responsável pela produção de vestimentas. Número 8, complete o quadro abaixo com 3 nomes de produções que você encontrou na atividade anterior e dê um exemplo de tecnologia usado por cada uma. Então aí nós temos o construtor, temos o sapateiro, né, qualquer uma das de cima. E as ferramentas podem ser cimento, máquina de costura, ferramentas, forno, tintas, linhas de costura, computadores. Número 9. Entre as imagens que as crianças observaram no documentário, a que assistiram na feira de tecnologia, estava a que foi reproduzida abaixo. Então, esta imagem aqui. Sobre o assunto a que se refere, assinale com um X as afirmativas que apresentam informações corretas. Letra A. A imagem mostra uma situação comum na cidade? Sim, verdadeiro. A imagem mostra uma situação comum no campo? Não, né? Tem um grande número ali de casas, de construções. As fábricas já existiam nas vilas e povoados? Também não. As fábricas mudaram as paisagens da cidade? Sim, né? Mudaram bastante, aumentou o número de pessoas, porque a fábrica ela gera emprego, então cresce o número de habitantes, cresce também aqui, né, a poluição da cidade. A indústria não existiu? Falso. E com as indústrias, os objetos são produzidos de forma mais rápida? Sim, verdadeiro. E a industrialização permitiu a criação de novas tecnologias? Verdadeiro também. Número 10. Depois de ter assistido ao documentário, Zeca ficou pensando sobre trabalhos que se desenvolveram nas primeiras cidades, mas que ainda estão presentes nas cidades atuais. Pense você também sobre o assunto e ajude Zeca a encontrar exemplos de trabalhos antigos que até hoje são exercidos e depois anote-os. Então, dos trabalhos antigos aí que até hoje são exercidos, nós temos alguns exemplos que são os comerciantes, os construtores e os artesãos. Agora pense nas atividades que você registrou acima. Elas sofreram transformações para que continuassem a existir atualmente? Explique.
Muitas atividades elas existiam, né, nas primeiras cidades, mas elas ainda não eram praticadas aí com as tecnologias. E ao longo do tempo começaram a usar outros tipos de equipamentos, outras ferramentas mais modernas, que vieram aí com o avanço da tecnologia. Crianças, então, até aqui na página 10, a nossa correção.